Bom dia e paz do Senhor. Como está? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, um dia que o Senhor fez hoje. Eu estou aqui para dar uma palavra. Ontem era o pastor Micheque que estava convosco. E hoje entrei pessoalmente para dar a continuidade do nosso trabalho diário, como havia prometido. Mas antes de começar a dar aula, o ensino bíblico, gostaria de alertar os irmãos que estão a me assistir que a partir de domingo, as nossas aulas vão ser dadas na outra página do Facebook. Você segue essa página, Missionário Salomão Marcelino, no Facebook. Você põe aí na pesquisa Missionário Salomão Marcelino e segue a página. A partir de domingo eu vou ministrar, vou pregar numa igreja que eu fui convidado. A partir de domingo as nossas aulas serão numa outra página, Missionário Salomão Marcelino. Tudo bem? Continuando. Hoje eu preciso falar a respeito de um assunto muito pertinente, um assunto muito importante. E você precisa saber deste assunto. Vai ser muito benéfico para você. E eu hoje preciso falar a respeito das causas de rebelião. O que causa uma rebelião? Você já ouviu falar de rebelião? Se calhar você está nesse estágio de rebelião, mas você não está a entender e não está a saber se está a se rebelar contra Deus, contra as autoridades. Se calhar existem pessoas no seu meio que estão a este caminho de se rebelar contra a autoridade. Então a aula de hoje é dedicada a este assunto, para você poder saber se está se rebelando contra a autoridade ou as pessoas à sua volta estão se rebelando contra a autoridade. Nós vamos falar das causas da rebelião. O que causa uma rebelião? Para você ver uma pessoa se revoltar contra a autoridade, qual é a causa que está debaixo deste assunto? Abra sua Bíblia aí. Números, o terceiro livro da Bíblia. O quarto, aliás, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números no seu capítulo 16. Números, capítulo 16. No seu versículo 2 até 3. Assim diz a palavra de Deus. Rebelaram-se contra Moisés. Vou começar no 1 para perceberes melhor. Corém, filho de Izar, neto de Coate e bisneto de Levi, juntaram-se com uns descendentes de Ruben, chamado Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Om, filho de Pelete. Rebelaram-se contra Moisés. Tinham apoio de 250 israelitas. Todos eles eram pessoas respeitáveis, chefe que a comunidade israelita tinha escolhido. 3 e último. Eles aliaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês passaram dos limites. Todo o povo, toda a comunidade é sagrada. O Senhor está com eles. Por que se elevam acima do povo como chefes do povo do Senhor? Irmãos, a primeira coisa que eu quero fazer entender é o que é rebelião. Eu não posso explicar um assunto antes de definir. O que é rebelião? A rebelião é a oposição contra a autoridade. É definição no geral. Biblicamente, rebelião é uma ação que se opõe diretamente ou indiretamente contra a autoridade estabelecida por Deus. Quando alguém se opõe diretamente ou indiretamente contra a autoridade estabelecida por Deus, a pessoa está se rebelando. Nós vimos a passagem que nós lemos aqui, fala a respeito de Corém, Datã e Abirão. Esses homens
estavam no Egito sendo escravizados. Deus usou Moisés para poder libertar este povo para Canaã. Estes aqui eram levitas, eram pessoas que cuidavam do assunto da arca, assuntos da adoração, de cuidar de alguns utensílios da adoração a Deus. Só que esses homens se rebelaram contra Moisés. Qual é a causa que levou esses homens a se rebelar contra Moisés? Foi simples. A primeira coisa que nós encontramos que levou esses homens a se rebelarem contra Moisés foi a ingratidão. O que é ingratidão? Ingratidão é esquecimento, é falta de reconhecimento daquilo ou do benefício que você recebeu de alguém ou de Deus. Esses homens cuidavam da arca, eram levitas, cuidavam de algumas coisas. O problema deles, eles não só cuidavam, eles já queriam tomar a posição de sumo sacerdote. A primeira coisa que leva uma pessoa a se rebelar contra a autoridade é ingratidão. Esses homens já eram respeitados. Esses homens já eram pessoas que os israelitas respeitavam, porque trabalhavam diretamente com Moisés. Mas, porém, os homens eram ingratos. Quando uma pessoa não agradece, ele chama um espírito de rebelião na vida dele. Esses homens eram levitas, mas diziam que nós queremos ser sumos sacerdotes, porque toda a comunidade é sagrada. Nós também somos santos. Então nós podemos ser sumos sacerdotes. Por que vocês se acham? Mas Moisés não se achava. Só que eles não se contentavam com a posição que eles tinham. Não se contentavam com aquilo que eles faziam. Ingratidão é uma das causas que levam uma pessoa a se rebelar. Porque ele não reconhece o que o seu pastor fez na vida dele, de lhe ajudar, de pregar para ele, de orar para ele, de fazer muitas outras coisas. Ele esquece isso. Esquece. Só ele assenta no seu coração que eu posso ser também pastor. Eu também posso pregar. Mas de saber o que está por detrás, como Deus levantou este homem para ser pastor, ele não fica preocupado. Só assenta no seu coração que eu também posso ser pastor. Eu também posso dirigir essa igreja. Saber como que foi fundado, como que o pastor orou, jejuou, ele não sabe. Só quer encontrar a comunidade para liderar. Foi o que aconteceu com esses homens. Em Números capítulo 16. A segunda coisa que causa ingratidão, a causa de ingratidão que leva uma pessoa a se rebelar contra a autoridade é espírito de crítica. Espírito de crítica. Se uma pessoa está sempre criticando o seu líder, está sempre criticando como ele prega, está sempre criticando como ele faz as coisas, está sempre criticando como ele veste, está sempre criticando como ele está a liderar, isso leva você a se rebelar. Não pode criticar o seu pastor. O carro que ele anda, a bicicleta, se é moto, se é comida, se tudo que ele tem, você está sempre criticando. Isso leva você a se rebelar contra o seu pastor, a se rebelar contra a sua autoridade. Não critique o seu líder, mas fica sempre de olho em aquilo que ele for a te ensinar. Mas se ele falhou, ele é humano como você. Se falha, agradeça a Deus. Obrigado, Deus, porque você me abriu olhos para poder ver que ele está errado, mas eu estou a continuar no caminho certo. Esses homens criticaram Moisés, disseram: Moisés, você não está a liderar bem este povo. Você não está a fazer como Deus quer. Não está a liderar esse povo como deve ser. A primeira coisa é você ter o espírito de ingratidão. Não agradecer aquilo que Deus fez na sua vida. A posição que você ocupa na igreja, o que você está a fazer, querer mais. Isso causa rebelião. A segunda coisa, criticar. A terceira coisa é recusar instrução. Pessoa que sempre recusa instrução. O seu líder sempre está a chamar ele para poder lhe instruir, mas ele sempre não quer, não aceita. Cuidado, se você faz isto, você está no estágio de se rebelar. Se você conhece pessoas que o pastor sempre chama: irmão, faça isso, mas ele não faz como o pastor está a mandar, faz da maneira dele como acha.
esse tem um espírito de rebelião. Esses homens Moisés chamou, venham cá para falar. E eles disseram, nós não vamos vir a seu encontro, Moisés. Nós não vamos vir ter consigo. Recusaram a instrução. Quem sabe Moisés queria instruir eles, explicar a eles como que funcionam as coisas, mas eles estavam nem aí. Pessoa que recusa receber a instrução do seu líder, essa pessoa está a plantar ou está a deixar semente de rebelião crescer no seu coração. Pessoa que quer fazer as coisas como ele acha. O pastor está a dizer, não, faça isso, mas ele também está a fazer da maneira dele, como ele está a entender. Essa pessoa está num estágio de se rebelar. E outra coisa, a quarta coisa, que você pode notar que você está a ser tomado com o espírito de rebelião, ou pessoas à sua volta estão a ser tomadas com o espírito de rebelião, é quando a pessoa tem um espírito de orgulho. Espírito de orgulho é outra linguagem, espírito de independência. Eu não dependo. Eu não dependo do meu pastor. Tem pessoas que dizem assim, eu não dependo do meu pastor, não dependo de evangelista, de líder, de jovem, não dependo de ninguém. Eu leio a Bíblia, então faço como a Bíblia está a me mandar. Você está errado, meu irmão. Você está errado. Deus não é bruto para poder levantar um líder. Deus poderia dizer, vocês todos têm Bíblia, português, em Shona, em inglês, em francês. Então, leiam a Bíblia, então vão à igreja. E ele levantou o líder. Ele sabe por que colocou o líder à sua frente de você. Então, você não pode fazer sua coisa como entende, só pegar a Bíblia, ler e dizer, eu vou seguir Bíblia. Não, você está errado. Deus se levantou líderes porque sabia que existe Bíblia. Tem Bíblias, todo mundo tem Bíblia. Até no telefone tem Bíblia. Por que levanta pastor? Por que levanta apóstolo? Por que levanta outros homens evangelistas para estar à frente do povo? É sua responsabilidade estar submisso ao seu líder. Se você começa a fazer as suas coisas como entende, as coisas não correm bem. Você já imaginou no campo, todo jogador dizer assim, eu sei jogar, eu sou jogador, não preciso de treinador. Será que ele vai se dar bem? E este entra no campo, o outro jogador entra, são 10 eles no campo. Chega aí, cada um quer fazer as coisas como bem entende. Sem treinador, vai funcionar bem? Não. Creio que não. Então imaginemos se você ler a sua Bíblia, entender da sua maneira ou outra, da sua maneira de dizer, vamos aplicar assim como nós achamos, não queremos, não depende do líder. Como que vai ser essa igreja? Então, não tenha um espírito independente. Pessoa que age, que não depende do seu pastor, que diz, eu não dependo em nada, eu faço as coisas como eu acho melhor. Essa pessoa tem semente de rebelião. E se você, meu irmão, faz as coisas independente, não depende do seu líder, é o espírito de orgulho que está dentro do seu coração. Você precisa estar submisso ao seu líder. Você precisa seguir aquilo que seu líder for a te falar. E o último estágio que nós encontramos de uma pessoa que quer ou que está a se rebelar contra o seu líder, ou que tem um estágio que está na fase de querer se rebelar contra o seu líder, é quando ele repreende o seu líder sem causa. O seu líder está a falar outra coisa, ele está a dizer, não, isso está errado, o que está certo é isso. Essa pessoa tem um espírito de rebelião, é um rebelde. Se você faz isso, mata isso a partir de hoje. Não pode repreender a autoridade. A autoridade não é para repreender, a autoridade é sim para obedecer e fazer o que eles mandam. Alguns dizem, agora, o que eu posso fazer se meu pastor me mandar uma coisa e essa coisa for uma coisa errada? Imaginemos, o meu pastor vai me dizer, por favor, irmão, tire esse valor aqui, compra coisas assim, mas eu estou a ver que esse valor que o pastor está a me mandar tirar na igreja é para coisa errada, não é para coisa de Deus. O que eu posso fazer? Tire. Obedeça, é sua responsabilidade obedecer. Hebreus 3:17 diz, obedeçai os vossos pastores. Imaginemos eu sou secretário e o pastor está a dizer, tira o dinheiro, eu preciso comprar alguma coisa para mim mesmo. E você vai dizer, nada, o valor tem que ser tirado na presença dos outros e eu não posso tirar esse valor. Não, a sua responsabilidade é de obedecer. Obedeça a ele, como ele está a te ordenar.
O castigo não será para você, será para com ele, porque ele é sua autoridade. Vocês já viram o que acontece com polícias? Às vezes o comandante fala para eles, por favor, vão prender o fulano. Mas eles tentam escutar a conversa, vão ver que aquela pessoa não tem culpa. Mas por causa de ser autoridade, aí policiais não tem como. Eles têm que ir prender aquela pessoa. Porque por causa do que? Da autoridade. A culpa virá sobre a autoridade. Você não pode repreender. Eu já vi pessoas falar na cara para o líder: você está errado, isso não está bem, eu não quero. Isso é rebelião. E Deus vai te condenar por isso. E esse é um dos pecados que Deus não perdoa. Deus não perdoa a rebelião. Você pode pecar, fazer outra coisa, Deus perdoa. Mas a rebelião, Ele não perdoa. Satanás pecou contra Deus, se rebelou contra a autoridade. Se rebelou contra Deus, Deus não perdoou ele. Corá, Datá e Abirão estão aqui, se rebelaram contra Moisés. Deus não perdoou. Miriam se rebelou contra Moisés. Deus não perdoou. Mas outros na Bíblia, só por causa de tempo eu gostaria de mencionar todos que se rebelaram contra a autoridade de Deus, contra a autoridade que Deus estabeleceu. Deus não perdoou, porque Deus não perdoa a rebelião. Então, essas 5 coisas você deve ter cuidado. A primeira coisa, nós falamos de ingratidão. Se você é ingrato pela posição que seu pastor te colocou, por aquilo que o pastor te fala para você fazer, você acha que é pouco, queria assumir uma liderança maior, há uma semente de rebelião. Se você critica sempre seu pastor, tem semente de rebelião. Se você tem um espírito de fazer as coisas independente, sem depender do seu pastor, tem semente de rebelião. E se você, por acaso, recusa receber instrução do seu pastor te aconselha alguma coisa, mas você está nem aí, tem semente de rebelião. E se você repreende ilegitimamente o seu pastor, ou o seu apóstolo, ou qualquer um que está a te liderar na igreja, você tem semente de rebelião. Tenha cuidado dessas coisas. Se essas coisas subsistirem na sua vida, então tem semente de rebelião. Um dia você vai se rebelar contra seu pastor. Comece a orar e mate esse espírito e seja obediente, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. Não é vão Deus te deixou hoje você estar debaixo do seu pastor, estar debaixo da liderança. Ele sabe. Tem um ditado que diz assim: ninguém pode liderar sem ser liderado. Anote isso no seu caderno. Você não pode liderar pessoas se você não aceita ser liderado. Você não pode mandar pessoas se você não aceita ser mandado. Você não tem como direcionar pessoas no caminho de Deus se você mesmo não recebe a instrução do seu pastor. Como que você vai ensinar os outros? Uma mãe que recebe a instrução da sua mãe também consegue também ensinar o seu filho. Um filho que obedece ao pai sabe como ensinar também o seu filho. Mas se é desobediente a seu pai, como que vai ensinar o seu filho? Se você se rebela contra seu pastor, como que você vai ensinar os outros no caminho de Deus? É difícil, meu irmão, é muito difícil. Era essa palavra que eu queria compartilhar consigo hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Como o nosso lema, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo. Avante com o Evangelho de Jesus Cristo até a sua vinda. Tenha tudo de bom hoje. Que não te falte mantimento à sua mesa. Que não te falte também valor para entrares na internet. Alguns entram na internet para ver coisas que não te interessam. Mas você está aqui assistindo esse vídeo. Deus te abençoe. Não se esqueça. Depois de amanhã, mais uma vez, depois de amanhã, não estarei transmitindo nesta página de Salomão Marcelino. Estarei transmitindo numa outra página. Missionário Salomão Marcelino. Siga essa página e você vai encontrar novidades lá. Eu não estou no Chimoio, estou em Zobre, a 1 km de Malawi. Na segunda-feira estarei entrando em Malawi. Deus abençoe você. Qualquer coisa, vamos nos falar. Muito obrigado. Tenha tudo de bom. Até a próxima. Amanhã. Tchau.